para a gente criar um aplicativo. Então, a gente certifica que a gente está dentro da nossa solução. A gente vem em novo, a gente vem em aplicativo, aí a gente seleciona aplicativo de tela. Ele pede para a gente dar um nome para o nosso aplicativo, então o laboratório sugere para a gente colocar o nome de Machine Learning App. Em algumas questões, os nomes são importantes a gente colocar de acordo com o que está no laboratório, porque talvez em algum momento a gente vá desenvolver alguma lógica com algum campo, e se der diferença do que tem no nome que o laboratório sugeriu com o que você colocou, aí você vai precisar adaptar e talvez isso se torne mais difícil de você conseguir acompanhar o laboratório em si. A gente pode clicar aqui em introdução, aí a gente pode ignorar essa, aí no caso ele já vai passar aqui para a gente. Em seguida, o que a gente vai fazer tudo que a gente faz, como a gente viu nos slides, a gente faz por tela. Então, aqui a gente tem a nossa navegação em árvore, que a gente vai colocar as nossas telas. Então, a primeira tela que a gente vai criar vai ser a main screen. Feito isso, a gente pode inserir aqui um novo. A gente pode tanto vir para. Deixa eu só ver aqui, eu acho que. Não, tá certo. A gente pode vir aqui pela aba de inserir aqui e a gente pode colocar um rótulo de texto. Então, isso que ele vai fazer. A gente voltar aqui na camada, aqui a gente tem várias camadas aqui, a de objetos em tela, a de objetos a serem inseridos, de fonte de dados do nosso aplicativo, no momento a gente não tem nenhum, mídias que a gente for utilizar, então vídeos, imagens, se a gente tem algum fluxo dentro do nosso aplicativo, aqui a gente tem algumas funções de monitoramento, e aqui a gente pode pesquisar algum item na tela. Em seguida, a gente pode arrastar, então o formato que a gente falou tanto de construção simples se refere a isso aqui, então a gente pode organizar o objeto na tela, a gente pode aumentar, diminuir o tamanho. Dentro das propriedades aqui, a gente pode mudar essa propriedade, então ele vai fazer isso aqui para a gente. A gente pode alterar por aqui também, então ele dá essa liberdade para a gente. Então, em seguida, o que a gente vai fazer, uma outra parte importante para a gente desenvolver é sempre nomear bem os itens que a gente tem. Então, se a gente tem a gente tem que nomear eles com o que faça sentido da utilização deles. Então, no caso, a gente está usando a gente vai usar esse rótulo para ser o nosso cabeçalho. Então, a gente pode renomear ele como header label, que é o que o documento sugere para a gente. Então, esse aqui é o nome do objeto. E dentro do objeto aqui, no texto do objeto, a gente vai colocar o nome da nossa aplicação. Então, machine. Aí a gente tem o nome da nossa aplicação. Em seguida, a gente vai mudar pra propriedade de largura do nosso, do nosso label. Notem que ele está como 188, então o que a gente vai fazer é posicionar ele aqui em 0. E a gente vai aumentar esse tamanho para o tamanho da tela. Então, aí ele já está no. Vocês podem notar que ele tem uma diferença de tela aqui, mas 366 é o número que a gente coloca aqui. A gente posiciona ele no 0. A gente pode trocar a cor dessa fonte. Então, se a gente vier na propriedade, a gente pode tanto fazer por aqui quanto pelas propriedades. Então, se a gente vir na propriedade color, a gente pode definir nesse formato aqui de RGB, ou a gente pode selecionar simplesmente a cor que a gente quer. Então,
No caso, a gente quer um cinza. Então, a gente passa a propriedade para cinza. Se a gente vier na propriedade preenchimento, que é a partir do fundo da nossa aplicação, então no fio, novamente a gente pode selecionar a cor no formato RGB. No caso, eu vou selecionar uma outra cor aqui, Black. A gente vai definir o tamanho da fonte como 18. A altura a gente pode colocar, vir na propriedade de altura. De altura. De altura. A gente pode deixar como 60 mesmo. Em seguida, o que a gente vai fazer é pegar o alinhamento do texto e mudar da esquerda, ele está alinhado à esquerda, a gente vai alinhar ele no centro. Com isso, a gente já começa a ver que o nosso aplicativo agora ele já tem um label aqui, um header, um cabeçalho. A gente vai adicionar mais um aqui, mais um rótulo. A gente pode arrastar. A gente vai trocar a cor desse rótulo também para cinza, para ele dar um contraste com a, com o fundo. Então, no caso, a gente vai deixar como cinza. A gente vai alterar o tamanho de 150 para 200. Vindo na propriedade de texto do nosso header, a gente não vai deixar mais um texto estático. A gente vai concatenar um texto estático com um valor dinâmico. Então, o que a gente vai fazer é deixar texto. Aí a gente adiciona um elemento que concatena, então a gente vai colocar o e-comercial. E a gente vai usar uma função para pegar o usuário que tá utilizando a aplicação. Então, no caso, a gente vai pegar a fórmula user.fullname. Aí, com isso, ele já dá a mensagem de olá estática que a gente definiu, e pega o valor dinâmico da minha conta, que no caso é o meu nome aqui. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vou abrir o chat do Teams aqui. Tudo bem até aqui? Beleza, então. Seguindo aqui, a gente vai inserir agora uma mídia. Então, se a gente vier aqui em mídias, a gente vai selecionar imagem. Aqui ele já vai trazer um quadrado para a gente de imagem. O que a gente vai fazer é alterar a propriedade de imagem que está sendo exibida. No caso, por padrão, ele exibe essa imagem sample image, que provavelmente é uma do sistema. A gente pode definir tanto uma imagem dentro de uma fonte de dados, uma imagem que a gente fez o upload aqui para as mídias, ou a gente pode definir um link com uma imagem, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Então, se a gente vir aqui, pegar o link que o documento oferece para a gente, ele tem esse logotipo aqui. O que a gente vai fazer é pegar o link dele, posso passar aqui no chat também, e na propriedade de texto dele a gente define, acho que tem que ser assim. A gente define a imagem e ele já vai trazer para a gente
aquela imagem que a gente viu lá na outra página. A altura desse, a gente pode definir a altura por aqui também, então a gente vai definir uma altura de 60, e a largura a gente vai definir como 200. Aí ele já vai ficar para a gente nesse formato aqui. A gente pode adicionar um preenchimento curto para ele não ficar colado nas bordas, então se a gente botar superior 10, ele já não vai ficar tão colado como ele estava anteriormente. Fazendo um parêntese aqui, a gente pode utilizar o verificador de aplicativos para ver se não tem nenhum erro na nossa aplicação. Então, ele vai verificar se tem alguma forma, se está tendo algum problema de execução, um problema de regra, um problema de acessibilidade ou desempenho. A gente consegue verificar esses pontos na nossa aplicação. Para a gente, é sempre importante a gente salvar nossa aplicação. Então, se a gente der um Ctrl S, a gente vai. Acho que. A gente pode dar um Ctrl S aqui para salvar, só confirmando aqui. A gente tem algumas outras opções de salvamento, então a gente vai clicar aqui em salvar. Aí ele salvou para a gente as nossas questões aqui que a gente desenvolveu já na nossa aplicação. A gente pode vir em configurações aqui. Esses aqui são os detalhes que aparecem de forma mais externa na nossa aplicação. Então, a gente pode definir um preenchimento por fundo do ícone. Então, a gente vai colocar aqui preto. E a gente pode selecionar alguma imagem que faça mais sentido ali para o nosso aplicativo. Deixa eu ver. Vamos colocar esse iconezinho aqui de uma sacola para simbolizar que é sobre uma compra. Aqui a gente pode definir as propriedades de paisagem ou modo retrato. Então, aqui a gente define o formato da nossa aplicação. No caso, a gente vai deixar essas daqui mesmo. Depois de feitas essas alterações, a gente pode salvar aqui novamente. Ah, a gente pode publicar essa versão. Tem sempre uma diferença em publicar e salvar. Salvar, a gente salva as alterações e deixa o aplicativo naquele estado, mas a última versão publicada é a que conta. Então, para a gente ter as funcionalidades novas que a gente desenvolveu, as características novas que a gente desenvolveu, a gente precisa publicar o aplicativo. Seguindo aqui, a gente tem esses itens em tela, então a gente pode renomear eles com algo que faça mais sentido. Em seguida, a gente vai começar a adicionar dados na nossa, no nosso aplicativo. Então, a gente vai vir em uma galeria, vai adicionar uma galeria vertical. O que a gente vai fazer aqui agora é adicionar uma fonte de dados. Então, se a gente vir aqui, a gente está na galeria, nas propriedades dessa galeria, ele pergunta qual é a fonte de dados. Então, no caso, a gente tem aqui que não tem nenhuma fonte de dados. Aí a gente pode usar tabelas aqui do Dataverse, inclusive ele já recomenda algumas, mas no caso a gente vai
utilizar um conector. Então, a gente vai vir em conectores, ver todos os conectores, e importar do Excel. Aí vocês, junto com o conteúdo do laboratório, veio junto uma planilha do Excel que vai ser nossa fonte de dados. Então, a gente pode, nesse momento, selecionar ela em abrir. Ele vai notar que tem duas entidades aqui dentro, então a gente pode selecionar essas duas. A gente conectando essas duas, a gente pode voltar aqui. Essa aqui vai ser a nossa galeria de tipos de máquina. Então, a gente vai nomear ela para Machine Type Gallery. Aí, com isso nomeado, aqui a gente tem alguns pontos a falar. No caso, se a gente tentar vir e editar aqui nesses outros itens, a gente acaba não conseguindo. Para a gente editar, a gente vem nesse lápis aqui, nesse pequeno lápis. Aí ele vai selecionar a primeira cédula da galeria. E a partir das modificações que a gente fizer aqui, ela vai ser refletida em todas as outras, em todas as outras células. A gente vai definir a posição zero, então na questão X aqui, ó, ela já está no zero, então quer dizer que a gente está com ela bem alinhada aqui à esquerda. E para o Y quer dizer que ela vai começar em 60, então para essa quantidade aqui do topo, ela vai começar em 60. Que é o caso que a gente está definindo, que ela começa exatamente onde termina nosso cabeçalho. Na altura dessa nossa galeria, quando a gente tiver com ela nesse formato onde a gente pode manipular nessa altura, quer dizer que a gente está com ela selecionada por completo. Então, na altura dela, a gente vai colocar para... Aqui a gente pode... Nossa galeria também, uma coisa interessante que a gente vai fazer é vir no layout da nossa galeria. Se a gente vir aqui em layout e vir em galeria, a gente pode selecionar aqui duas colunas, que no caso ela vai ser exibida dessa forma. Ela já altera as informações que a gente precisa e ela já vai fazer essa formatação de duas colunas. Mas o que a gente quer é que a contagem de quebra da galeria seja de um item por linha. Então, a gente define aqui como 1. Se a gente for notar aqui agora, depois que a gente fez a alteração da nossa galeria, ela ficou só com uma imagem por dentro dela. Então, o que a gente vai fazer é clicar nessa imagem e dentro da propriedade de fórmula, a gente vai definir que esse item vai exibir. Então, a gente define esse item vai exibir a foto da nossa entidade. Deixa eu só alinhar aqui. Aconteceu algum probleminha com a nossa imagem de logotipo aqui, mas tudo tranquilo. Se a gente vier aqui, eu acho que essa aqui, beleza, agora tudo certo.
Alguma outra propriedade que a gente vai mexer, a gente vai ocultar a barra de rolagem. Então, se a gente exibir isso daqui, ele vai exibir essa navegaçãozinha aqui para a gente, o que a gente não quer. Mesmo sem ela, a gente consegue navegar aqui, sem ela é mais um artifício visual, então a gente pode ocultar ela. E caso a gente precise, a gente pode ativar essa mostrar navegação. Então, em vez de só usar o scroll, a gente tem um botão para a gente alterar entre os tipos. O que a gente vai fazer agora é clicar no primeiro container da nossa galeria, e diminuir ele no tamanho que a gente consiga exibir todo mundo aqui na tela. Então, está na imagem. Aí na imagem a gente pode definir como a gente define a galeria para diminuir mais a imagem aqui. E aí a gente vai diminuindo a célula para conseguir exibir todo mundo em tela. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? A gente pode continuar, então. Novamente, se a gente vier aqui agora na, na aba de inserir e com a galeria aqui selecionada, a gente pode até clicar aqui na imagem para facilitar, mas a gente pode inserir um rótulo. E a gente inserir um rótulo, só vou alinhar aqui o rótulo. A gente vai novamente centralizar esse item. A gente pode notar que ele está bem. A gente não está conseguindo notar ele dentro da imagem, mas como a gente aplicou um rótulo para cada. Dentro da galeria, ele vai ser repetido em todos os outros itens. Na propriedade desse rótulo, a gente vai definir que esse rótulo vai exibir a propriedade desitem, ponto name, que vai ser o nome da categoria. Ele já troca para a gente o nome da categoria. A gente vai preencher novamente a cor dele por um cinza. Acho que a gente pode fazer por aqui, vai ser melhor. E o preenchimento a gente pode colocar como os demais. A gente pode diminuir o tamanho dele para ele ficar melhor aqui dentro da nossa galeria. E com isso a gente tem a nossa galeria de tipos de máquina. O que que essa galeria ela vai fazer? Ela vai ser responsável por filtrar as máquinas de café em si. Então, ela vai ter essa tarefa para
dentro do aplicativo. A ideia aqui é vocês continuarem. Daí a gente comenta se alguém teve algum impedimento, teve algum problema ou queira compartilhar o resultado também. Beleza? Então, o que a gente tinha do momento que a gente parou, o que a gente tem aqui agora. No começo a gente tinha só o nosso cabeçalho do nosso aplicativo, e tinha uma galeria que no futuro ela serviria para filtrar, uma segunda galeria que a gente iria adicionar, no caso essa daqui. Se a gente for olhar essa galeria aqui, ela tá como uma outra fonte de dados, então ela tá sendo filtrada por essa primeira galeria. Então, a gente na propriedade de itens exibidos nessa segunda galeria, tem um filtro baseado nas máquinas e no tipo selecionado dessa galeria, dessa nossa primeira galeria. Então, se a gente for testar, a partir do momento que a gente seleciona um outro tipo de máquina aqui, ele vai filtrar na nossa segunda galeria. Esse é um dos principais pontos que a gente tinha a fazer no nosso laboratório. Em seguida, que a gente adicionou essa segunda galeria, a gente organizou ela no mesmo formato. Então, a gente tirou a barra de rolagem, ativou a navegação para a gente ter esse pequeno botãozinho aqui para a gente navegar entre as abas de máquinas possíveis. Organizou as propriedades da galeria. Então, na imagem a gente definiu que o item a ser exibido ia ser o item de foto da nossa fonte de dados. Como título principal aqui, a gente definiu que a galeria ia exibir o nome da máquina. Então, aqui a gente tem a exibição do nome da máquina. Em seguida, esse segundo rótulo menorzinho, ele iria exibir o preço daquela máquina. Aí a gente usou uma propriedade text, pegando o item principal e formatando ele com um padrão que a gente decidiu aqui. Em seguida, o que a gente tinha que fazer era organizar essa galeria para que ela cabesse uma quantidade maior de itens na tela. Então, 8 era um bom tamanho, inclusive era o que o documento sugeria para a gente. Organizar até que a gente conseguisse exibir num formato legal. Em seguida, que a gente fez foi adicionar uma entrada aqui. Então, a gente veio inserir e utilizou uma entrada aqui para dentro da nossa galeria, para a gente selecionar as máquinas que a gente queria. Então, se a gente for testar aqui, ele seleciona as máquinas de acordo. Se a gente for notar aqui, sempre que a gente seleciona esse item, se a gente for vir aqui na ação, ele está coletando esse item e adicionando numa coleção. Então, a gente criou uma coleção chamada Compare List, que pega cada item marcado da nossa galeria. Então, sempre que a gente selecionar um item, ele vai ser adicionado nessa galeria. Então, se a gente vier aqui em exibição, e vir em coleções, a gente consegue notar que nossa galeria de Compare List tem aqui os itens que a gente selecionou. Ele tem bem mais campos que a gente tem exibindo em tela. Então, a gente tem algumas especificações da máquina, a gente tem a cor da máquina, então ele traz muito mais informações do que somente está em tela. No caso aqui, mais uma vez, a gente tem esses itens. Ao desmarcar esses itens, na ação de... Aqui, aí, na ação em desmarcar, o que ele vai fazer? Ele vai remover o item da coleção. Então, sempre que a gente desmarcar a caixinha, ele vai remover o item da coleção. No caso, a gente removeu esses três. Se a gente vier novamente em coleção, ele não vai ter nenhum item adicionado na nossa coleção. É basicamente isso a função dessa entrada de texto aqui, entrada de uma caixa de seleção dentro da nossa galeria. Em seguida, o que eu acabei não citando, mas a gente consegue filtrar esse, a questão das máquinas. Se a gente for vir nessa última categoria, a gente definiu que a propriedade
color aqui do nosso item, a gente fez uma validação. Se o preço desse item for maior que 10.000, ele vai pintar da cor, o texto da cor de um vermelho alaranjado. Caso não, ele vai deixar na cor padrão, que é a cor cinza. Também a gente fez essa condição aqui. Em seguida, a gente adicionou dois botões de funcionalidades dentro do nosso aplicativo. O primeiro é um de limpar todas as seleções. Então, o que ele vai fazer é, se a gente tiver caixinhas marcadas aqui, a gente clicando nele, ele vai remover todas as seleções. É uma forma da gente facilitar na hora em questões de interface do usuário. Então, a gente tem esse botão. Se a gente vier em ação, ao selecionar, ele vai limpar a compare list. Se a gente vier em display mode, a gente também tem uma condição. Ele está verificando se a nossa... Ele está contando as linhas da nossa compare list, e se ela for maior que zero, ele vai habilitar o botão para ser usado. No caso, como a gente não tem um selecionado, ele vai desabilitar o botão. Então, a gente aplicou essa condição para esses dois botões, porque não faria sentido a gente poder utilizar a ação deles, sendo que a gente não tem nenhum item marcado na nossa galeria. Então, a gente faz essa condição para o funcionamento dos botões. Em seguida, a gente adicionou um outro botão, que no caso é um botão que ele vai navegar para Compare Screen, que é uma segunda tela que a gente criou. Essa segunda tela ela tem o objetivo, a partir do momento que a gente fez a seleção das máquinas, vai ser uma tela onde a gente vai utilizar para comparar as informações daquela máquina e realmente e efetivamente fazer o pedido dela e enviar para aprovação. No caso, a gente selecionou 3 máquinas aqui. Se a gente tentar utilizar aqui os botões, a gente vai navegar para lá. Só um instante que falar disso aqui também. Dentro do texto exibido dentro do botão, a gente concatenou um valor estático com um valor dinâmico. Então, o que ele está fazendo, novamente, é contar as linhas da compare list e exibir junto com o botão. Então, sempre que a gente selecionar máquinas ou desselecionar as máquinas, ele vai contar para a gente, caso a gente perca de vista quantas máquinas tem selecionado. Então, no caso, se a gente vir aqui agora em Compare, no botão de Compare, ele vai navegar para a gente para uma outra tela, que é a outra tela que a gente criou. Nessa segunda tela, a gente copiou o header aqui da página anterior. Então, se a gente for notar aqui, a gente tem o mesmo header com uma única diferença, que é o botão aqui de voltar. Então, a gente adicionou ele. E na ação dele, a gente usou a função back, que vai voltar para a tela anterior a essa. Então, ele vai utilizar essa informação. Em seguida, o que a gente fez foi organizar, copiar a galeria da tela anterior, a galeria principal, e organizar os ícones e as informações de uma forma que a gente pudesse extrair mais informações dos itens selecionados. Então, novamente, a gente tem o nome da máquina, o preço, algumas funcionalidades e uma descrição breve da máquina. Daí, novamente, a gente tem a galeria e a gente pode navegar por ela. E é basicamente isso que a gente teria que fazer nesse primeiro laboratório. Então, com esse resultado aqui, a gente conclui o primeiro laboratório, que era o laboratório da construção do aplicativo.